nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o anúncio que vem do céu. Esse anúncio de uma palavra que não é uma palavra humana, mas sim uma palavra divina, uma palavra eterna. Por isso que no Evangelho de hoje, a primeira parte do Evangelho, nós vemos como que Jesus Cristo vai falar sobre essa realidade do anúncio daquilo que ele viu e ouviu. Esse anúncio que é um testemunho. Veja que o testemunho de Jesus Cristo é um testemunho vindo do céu. Por isso que esse anúncio, ele é impulsionado pela força do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que impulsiona esse anúncio, que é a palavra viva, toca não só na consciência dos seres humanos, mas toca no mais profundo do seu coração, da sua alma. Por isso que quando nós vamos adentrando nesse caminho de vida espiritual, nesse caminho de aprofundamento na relação com Deus, o nosso coração ele começa a ansiar a estar com Jesus Cristo. Ansiar a estar com essa palavra viva, o nosso coração anseia realmente essa unidade, e essa unidade que dá sentido a toda a nossa vida. Por isso que nós precisamos realmente sermos capazes de abrir o nosso coração, a nossa alma para esse anúncio, porque o anúncio de Deus, ele atrai o mais profundo do nosso ser. Não só a nossa consciência, porque o ensinamento humano ele toca só a nossa razão e dá razoabilidade para as coisas, mas sempre vai nos deixar diante de um mistério, porque nós não conseguiremos explicar tudo, mas a fé, o anúncio da vida, vai sim nos dar não o entendimento, mas a convicção desses mistérios que vêm de Deus. Por isso que Jesus Cristo fala desse testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro, porque aquele que acolhe o testemunho de Jesus Cristo, o seu ensinamento, a sua palavra, no mais profundo do seu coração tem a certeza da existência de Deus, tem a certeza de que Deus ele é próximo, de que Deus realmente ele toca a nossa vida através da palavra viva, através do testemunho de Jesus Cristo, que é um testemunho verdadeiro. Depois, Jesus vai falar, de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Veja que é esse Espírito que impulsiona essa palavra viva, que vai realmente impulsionando e atraindo o nosso coração para essa palavra. E realmente a nossa vida começa a sentir essa necessidade desse alimento cotidiano, desse alimento que dá sentido à nossa vida, que é a palavra divina, que é a palavra de Cristo, que é o testemunho de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo vai dizer na última parte do Evangelho que aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, ou seja, aquele que acolhe essa palavra viva, aquele que deixa
com que essa palavra, impulsionada pelo Espírito Santo, toque no mais profundo do seu coração e da sua alma, esse já começa a ter uma experiência da vida eterna começada nessa terra. Já começa a ter essa convicção da vida eterna. Já começa a experimentar essa certeza da presença de Deus na sua vida. E o seu coração anseia cada vez mais a plenitude dessa presença que se dará no reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que quem acredita, porque acreditar significa também praticar, corresponder esse testemunho, essa palavra, aquele que acredita possui a vida eterna. E essa vida eterna é o próprio Cristo. E por fim, no Sagrado Evangelho, ele vai dizer: aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui nós temos uma exortação essencial para a nossa vida, porque rejeitar o Filho é rejeitar o testemunho de vida, é rejeitar a verdade, rejeitar o Filho de Deus que veio a essa terra para anunciar e reconduzir a humanidade e salvar o mundo. Rejeitar ele é permanecer na desordem, permanecer no pecado, é permanecer naquilo que realmente vá degradando e destruindo a nossa vida interior e a nossa vida exterior. E isso realmente vai nos afastando da vida plena, da vida eterna, porque a vida eterna é o próprio Deus, porque Deus é eterno. E participar dessa vida eterna significa estar unidos plenamente em Deus, para que assim possamos verdadeiramente tocar essa plena felicidade e sermos plenificados diante daquele que é a plenitude do nosso ser, aquele que realmente é o sentido verdadeiro da vida humana, aquele que preenche e sacia esse grande anseio que nós temos no nosso interior, no nosso coração. Esse anseio de vida, mas não só vida biológica, mas principalmente vida eterna, que nos dá essa certeza de que o tempo que nós vivemos nessa terra é unicamente um caminho que nós estamos seguindo para alcançar a vida no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.